Graça e paz, queridos. Estamos mais uma vez aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor, para nós estarmos discorrendo a respeito de alguns textos da Bíblia, para nós termos o nosso elevo espiritual e nos alimentarmos também, que a palavra de Deus ela é alimento para a nossa alma. Assim como você toma o café da manhã, você almoça e janta e tem os seus lanches nos intervalos, a palavra de Deus também é alimento. Eu quero convidar você para nós meditarmos a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, um texto muito conhecido, aonde muito já foi falado, foi pregado, mas eu quero trazer para vocês um texto num contexto diferente. Eu acho que ainda não foi ministrado nessa forma. Então eu quero chamar você para nós meditarmos a palavra do Senhor. Esse texto aqui diz assim: E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. Deus aqui aparece para Salomão e faz promessas para ele, de abençoá-lo, de ser com ele, mas também trata com o povo, porque se o povo se desviasse do Senhor, Deus ia mandar praga, Deus ia mandar pestes. Aí ele diz: E se esse meu povo, ou seja, quando esse meu povo voltar a me buscar, tá? Que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos meus caminhos. Então Deus agora tem uma solução, uma volta para esse povo. Tá? E esse texto ele está falando de uma aliança de Deus para com o seu povo. E uma aliança consiste num pacto, num acordo entre duas partes, onde ambas cumprem parte do seu trato. Contudo, essa aliança ela deve ser eterna, tá? Essa aliança que Deus trata com o seu povo aqui, ela é para toda a eternidade, para toda a vida. Um contrato fala quem são os contratantes, o que devem fazer e o que receberão da parte do contratado, ok? Então vamos lá. O que fazer para que Deus restaure a nossa nação? Numa aliança com Deus, vejamos quem somos, o que devemos fazer, ou seja, a nossa parte no trato, e o que é que Deus fará, ou seja, as suas promessas em relação a nós. Ok? Primeiro, quem somos? O texto diz: E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, tá? Então, a primeira parte é nós que temos o nome de Deus. Somos povo de Deus e carregamos o poderoso nome do Senhor, conforme João 1,12 diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Veja aqui que João está dizendo que são filhos de Deus somente aqueles que recebem Cristo nas suas vidas. Não todos. Diferente do que muitos dizem por aí, né, que todos são filhos de Deus, tá? Na realidade não são. A pessoa só se torna filho de Deus quando ela recebe Jesus na sua vida, quando ela abre o seu coração para que Jesus possa morar dentro dele, ok? Aqui dentro só Jesus pode existir. Aqui dentro só o Espírito Santo pode habitar. Aqui dentro só Deus pode ser o Senhor da sua vida. Não tem Maria, não tem Marta, não tem Pedro, não tem João, não tem Tiago, não tem Tomé, não tem nenhum dos homens santos do passado e que hoje são venerados. Não, só Jesus. Até porque Deus elevou somente Jesus para que fosse autor e consumador da nossa fé. É Ele que é o mediador entre Deus e o homem. Não existe outro. Você quer ser filho de Deus? Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você quer se tornar filho de Deus? Receba Jesus Cristo na sua vida. Convide Ele.
peça para que o Senhor venha habitar, venha morar dentro de você. Deixe o pecado, deixe a imundície, deixe de lado tudo que não presta, tá? Quer ter o direito de ser filho de Deus? Aceite Jesus Cristo hoje. Retorne para a presença dele hoje. Convide ele para morar dentro de você hoje, tá? Não tem amanhã. O amanhã não nos pertence. Romanos 8,14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá? Eu tenho que receber Jesus na minha vida, eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? É viver uma vida de comunhão com Ele, onde Ele conduz a sua vida, onde Ele administra a sua vida, ok? Filipenses 2,15, para que vos torneis puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Então, Paulo aqui diz que nós devemos nos tornar puros e irrepreensíveis, tá? Para que nós possamos viver no mundo corrompido e mesmo assim, resplandecer como astros no universo. Nosso Deus é aquele que tem poder em seu nome. Há poder no nome do Senhor. Você pode usá-lo o nome dele, desde que você esteja inserido nele. Atos 4,12 diz: portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelos quais devamos ser salvos. Somente Jesus, somente Ele é o autor e consumador da nossa fé. Somente para Ele devemos orar. Somente para Ele devemos buscar. Ele é o alvo, Ele é o nosso Redentor. Então, né, para nós sermos e termos o nome de Deus, eu preciso estar inserido na família de Deus. Lucas 18:38 diz: então ele se pôs a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqui está falando de uma pessoa enferma, tá? De um cego que clamava por compaixão, clamava por misericórdia. O Salmo 4, verso 1, responde-me quando eu clamar, ó Deus da minha justiça. Na minha angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. A igreja precisa conhecer a si mesma e cada cristão deve saber qual é o seu papel no reino de Deus e exercer sua missão de sal da terra e de luz do mundo. Então, a primeira parte desse contrato: quem nós somos? Nós somos quem? O que é que nós somos? Nós somos filhos de Deus. Nós temos o nome de Deus na nossa vida, tá? Você é um cristão, você é um crente, você é um servo de Deus, você é uma pessoa que, por mais que não está, né, no rol de crentes, você se considera cristão? Maravilha, mas você precisa receber Jesus como seu Salvador. Não existe outro caminho, não existe outra porta. Somente Jesus é a porta. Somente através dele nós podemos atravessar. Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, para que eu possa chegar ao Pai, eu tenho que atravessar pela porta, eu tenho que ir por ele, certo? Então, somente Jesus. Se nós somos filhos de Deus, se nós temos o nome de Deus na nossa vida,
Nós precisamos seguir o caminho da palavra do Senhor, obedecer a Jesus. Se eu ainda não estou nesse caminho, venha hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer, ok? Então a igreja, ela precisa realmente estar ciente de quem ela é e cada um de nós precisamos saber qual é o nosso papel no reino de Deus e exercer a nossa missão como sal da terra. O que que o sal faz? Qual é a função do sal? Temperar. A função do sal é de trazer tempero, de trazer sabor, é de trazer gosto. Já comeu uma comida sem sal? É ruim, é insossa, né? O negócio parece que não desce. Igual essas comidas de hospital, né? É muito ruim. Então, já comeu uma comida com muito sal também? É horroroso também. Né? Não vai nem com água, tá? Então a gente precisa, como sal da terra, temperar esse mundo pecaminoso. E nós somos luz do mundo. O que que a luz faz? Ela ilumina. Assim como essa lâmpada que está acesa aqui, assim como está um dia maravilhoso lá fora, onde o sol nasce mais um dia para fazer com que as trevas se afaste, tá? Assim somos nós. A igreja do Senhor é a luz do mundo para iluminar o quê? Iluminar as pessoas que estão vivendo no mundo para se encontrar com Deus. A segunda parte desse contrato é o que devemos fazer: se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Então devemos fazer 4 coisas. Primeiro, se humilhar. Se humilhar é se colocar sobre o domínio do Senhor. Tá? 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Tiago 4,10: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Lucas 4,11: porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tá? Então nós vemos aqui que essa humilhação não é para prejudicar você, mas sim para que você venha vencer. Quando você se humilha diante de Deus, não é se humilhar para os outros, não é virar capacho para os outros pisarem, mas sim é você se humilhar na presença do Senhor, ok? Segundo, orar. Orar é o que? É falar com o Senhor através da nossa vida, dos nossos problemas, tá? Falar para Ele o que que nós estamos passando, o que que nós estamos precisando. E a igreja precisa orar mais, precisa buscar mais a presença de Deus do que festejar, do que fazer programações. Há muita festa, muita programação, é maravilha, é uma bênção, mas a oração é primordial. Chama para um culto de oração. Quantos vão? Uma meia dúzia, tá? Chama para uma festa. Convida para um churrasco. Vai ter o churrasco na igreja. Coitado do pastor. O pastor sofre correndo atrás das coisas, porque ninguém ajuda ele. Agora chama para oração. Ele também sofre, porque ele vai ficar sozinho. No máximo uma meia dúzia com ele ali, tá? Então, as coisas é difícil. E a Bíblia, ela orienta, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, orai sem cessar. Em outra tradução diz, orai incessantemente. Quer dizer isso? É sem descanso. Você está na rua, você está orando, você está no carro, você está orando, você está na bicicleta, você está orando, você está na moto, você está orando, você está no ônibus lá, grudadão no ferro do ônibus lá, indo para o trabalho, voltando do trabalho, você está orando. Você não precisa orar alto, você ora aqui na mente, em espírito, ok? É orar incessantemente. 1 Pedro 4,7, ele vai dizer que o fim, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, o fim está próximo. Nós vemos aí que tudo já está acontecendo, tudo já está se encaminhando para o fim. Mas o fim do quê? O fim da nossa vida aqui na Terra, desse mundo pecaminoso. Tá?
Já foi criado vários filmes aí a respeito do fim do mundo e o fim está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sobriedade, tá? Não é para ficar embriagado, é para ficar sóbrio, para ficar vigilante, orando diante do Senhor. Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, Paulo aqui ele nos traz uma palavra muito interessante que ele diz com toda oração. Existem vários tipos de oração. Em uma outra oportunidade, eu posso trazer essa mensagem aqui para os irmãos. Que existem vários tipos de oração. Não é só um tipo de oração. E ele diz com toda oração e súplica. Tá? Orando em todo tempo. Esse todo tempo aqui é a mesma coisa sem cessar. Onde você estará orando, buscando a presença de Deus. E o interessante é que a oração, ela vem acompanhada de vigilância. Não adianta só orar, eu preciso vigiar. Ele continua dizendo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, eu tenho que orar por mim, eu tenho que orar pela minha família, eu tenho que orar pelo Brasil, eu tenho que orar pelo Estado, eu tenho que orar pelo mundo inteiro. Por todos os santos. Por toda a igreja de Cristo que está na terra, a igreja que foi lavada, que foi comprada, que foi redimida no sangue de Cristo, a igreja imaculada, a igreja dos salvos, tá? Qual é a igreja dos salvos? É a igreja que segue a palavra de Deus, que obedece a palavra do Senhor, que está vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Terceiro, buscar. Buscar é ir atrás de algo. Precisamos buscar mais o Senhor em sua casa. Há muitos crentes nominais que não frequentam a igreja. Tá? É aquele crente, crente de nome, certo? Só tem nome de crente, mas raramente vai à igreja, uma vez no mês. Não frequenta escola dominical, não frequenta culto de ensino, não frequenta culto de oração. Tá? Falou que a oração piorou ainda. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 6,33: Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer vitória? Quer receber bênção da parte de Deus? Quer que o Senhor te abençoe, te dê prosperidade? Comece a buscar o reino. Comece a buscar a vontade do Senhor. Comece a andar na presença, nos caminhos do Senhor, tá? Você só tem a ganhar, você só tem a receber bênçãos e mais bênçãos da parte de Deus. Mas busca primeiro o reino de Deus. Aqui também uma palavra muito boa e uma outra oportunidade também nós podemos trazer uma mensagem a respeito desse texto aqui. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, casa, roupa, comida, bens materiais, que é o que o texto, né, anterior está falando. Se você analisar ali, Jesus está falando disso. Mas ele fala, ó, mas primeiro, busca o reino de Deus. Busca fazer a vontade do Senhor. E tudo isso aqui vai ser acrescentado na sua vida. Tá? Mateus 7, 8 diz, pedi, dá-se-vos-á. Buscai, acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Então nós precisamos ter em mente de que eu preciso buscar, certo? O que é buscar? Buscar é ir pegar algo onde está, ok? Eu só vou encontrar Deus, eu só vou achar Deus quando eu buscar Ele, tá?
Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E aonde que eu vou buscar a Deus? É no shopping? É na lanchonete? É no cinema? É andando, vendo as vitrines de loja? É passeando? É indo para a praça? É indo para o parque? Não. Aonde que eu busco Deus? Na oração, é na leitura da palavra, é na minha comunhão com Ele. É assim que eu busco Deus. As pessoas buscam Deus de várias formas, mas esquecem de entrar no seu quarto, fechar a portinha e orar ao Pai, tá? Querem buscar Deus em todos os lugares, mas se esquecem desse princípio aí de buscar o Senhor na oração. E quarto, se converter. Se converter é o quê? Se arrepender dos erros, é mudar as atitudes de cada dia. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venha os tempos de refrigério da presença do Senhor. E Atos 17:30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Esta é a chamada de Deus para as nossas vidas, que nós venhamos nos arrepender dos nossos erros, nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados, nos arrepender de viver dissolutamente fazendo o que não é certo, em desobediência à palavra do Senhor, tá? O que nós devemos fazer no nosso contrato, nos humilharmos, orar, buscar a presença de Deus e nos converter, ou seja, se afastar dos meus maus caminhos, certo? Eu preciso fazer isso. Essa é a parte do contrato que eu preciso fazer. E a terceira parte do contrato, que é a parte que toca a Deus. O que é que Deus vai fazer? Agora Deus diz: dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. Então a primeira parte do que Deus vai fazer é ouvir. Ouvir, ele sempre ouve. Mas aqui significa que atenderá às nossas orações que terão sido verdadeiras em sua presença. O Salmo 34, verso 15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então Deus ele está olhando os justos, tá? Isaías 59, verso 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Então, todo clamor daquele que busca ao Senhor, ele está ouvindo. Agora tem um porém. O Senhor ouve a oração do justo que clama ao seu nome através de quem? De Jesus. Jesus que é o intercessor, Jesus que é o mediador. É o Espírito Santo de Deus que, conforme Paulo vai dizer, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo ele chega diante de Deus chorando. Quando você ora, quando você busca a Deus através de Cristo. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se eu quero alguma coisa, eu preciso pedir no nome do Senhor. Jesus disse: ó, tudo aquilo que pedirdes em meu nome ao Pai, eu farei. Então, é necessário a nossa oração, ela ter os ingredientes para que eu possa receber de Deus aquilo que eu estou querendo. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar o Senhor, e o ingrediente da minha oração
é Jesus. Não adianta eu orar simplesmente em nome de Deus, sendo que Jesus que é o intercessor, tá certo? Então a nossa oração, ela tem que ter esse tempero. Que tempero é esse? Jesus Cristo. Ele é o nosso tempero, tá? O Senhor, ele ouve, o Senhor, ele está ouvindo o clamor dos justos, dos seus filhos. Isaías 65, 24 diz: E acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Deus, ele sempre responde às nossas orações. Agora, o problema é que nós é que às vezes não damos ouvidos a essa resposta, ou não estamos atentos àquilo que Deus está nos respondendo, àquilo que Deus está nos falando. Nós queremos que o vaso venha, coloque a mão na nossa cabeça, sapatie, pule, plante bananeira e diz assim diz o Senhor, filho amado, filho meu, e etc, etc. E quando Deus fala através da palavra, quando Deus fala através de um louvor, nós não queremos ouvir. Quantas e quantas vezes Deus já falou comigo dentro do meu carro, ouvindo um louvor, e eu senti a presença de Deus manifestar ali dentro. Me derramei em lágrimas diante do Senhor e fui abençoado. Então Deus fala conosco a todo momento, basta nós estarmos com nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir Ele falar. Segundo, do que Deus vai fazer, perdoar. Ele perdoa os nossos pecados quando perdoamos a quem nos ofende e quando nos arrependemos sinceramente. O Salmo 103, o verso 3, é Ele quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as enfermidades. É o Senhor. Isaías 44, 22. Apagai as tuas, apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, pois eu te remi. Então, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, quando nós nos entregamos para Ele, quando nós convidamos Jesus para morar na sua vida, a palavra de Deus vai dizer que Deus apaga tudo que eu fiz de errado, tudo que eu fiz de ruim no passado, todo o meu pecado do passado é passado, tá? Se eu me prostituí, se eu roubei, se eu menti, se eu matei, se eu defraudei, é passado. A Bíblia diz que Deus perdoa. Isso não quer dizer que eu não vou sofrer as consequências do meu pecado, que eu não vou puxar uma cana se eu matei alguém, se eu roubei alguém, tá? Se eu não vou sofrer algo concernente ao erro que eu fiz. Isso aí eu vou sofrer com certeza, tá? Eu vou ter que pagar pelos meus erros. Eu vou ter que pagar pelos meus delitos. Agora, o perdão da minha alma, o perdão dos meus pecados é garantido. O Senhor apaga, tá? Há textos que falam que Deus lança no mar e não se lembra mais deles. Em outros vai dizendo que ele apagou completamente, como esse texto diz aqui: apaguei as tuas transgressões como a névoa. O que é a névoa? É aquele vapor. Quando o vento vem e assopra sobre ela, ela dissipa. Quando o sol sobe e aquece um pouquinho mais, aquela névoa some. Por quê? Ela evapora. Da mesma forma são os nossos pecados diante da presença de Deus. Quando nós nos convertemos, tá? Hebreus 8:12 diz: Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Então Deus, ao nos perdoar, Ele não se lembra mais daquilo que nós fizemos. Ah, lá atrás eu pequei, lá atrás eu menti, lá atrás eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá? O teu amigo, a tua esposa, o teu filho, o teu parente pode até ficar te lembrando. Nossa, você lembra que você fez aquilo? Você lembra que você falou aquilo? Você lembra que você roubou? Você lembra que você matou?
Até mesmo você, a tua consciência pode até te acusar, o inimigo pode até lançar setas na sua mente, te acusando do que você fez. Agora, Deus não. Deus jamais vai te acusar, Deus jamais vai falar a respeito de algo que você fez, tá? E terceiro, ele sara. Deus sara as doenças sociais e espirituais em nossa cidade, família e nação. Deuteronômio 32, 39 diz: Vede agora eu sou. Não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer, eu faço viver, eu firo, eu saro. Não há quem possa livrar das minhas mãos. Tá? Continuando o texto, no verso 40, se não me falha a memória, diz: Operando eu, quem impedirá? Tá? Então não tem como impedir. O Salmo 107, versos 19 e 20. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os ouviu das suas angústias. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Isaías 53, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui, Deus é tratado como um médico. Ele ouve o paciente, vê o problema do corpo e então receita a cura. Assim Deus ouve, tá? Deus perdoa os nossos pecados e Deus sara as consequências que possa existir por conta dos nossos pecados. Creia no poder restaurador de Deus. A conclusão aqui desse contrato fala que estão abertos, versículo 15 de 2 Crônicas 7. Estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se quisermos que Deus nos ouça e contemple a nossa vida com amor e comece a fazer maravilhas em nosso meio, precisamos saber quem somos, quem Ele é, o que devemos fazer e o que é que Deus faz por nós. Essa palavra não é para o mundo perdido, não é para o pecador. Essa palavra aqui é para nós, igreja, tá? Se você ainda está em pecado, se você ainda está afastado de Deus e quer essa palavra para você, retorne para a presença do Senhor. Retorne para a presença dele, venha. Ainda há tempo. Jesus ainda está de braços abertos te esperando para que o teu nome volte ou venha a passar a ser escrito no livro da vida. Só vai ser arrebatado a igreja do Senhor que estiver com o seu nome no livro da vida. Não é placa de igreja, não é denominação que vai subir. Quem vai subir são os salvos. São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, tá? É independente de placa de ministério de igreja, desde que esteja fazendo a vontade do Senhor, desde que esteja servindo ao Senhor em novidade de vida e andando de acordo com a sua palavra, tá? Se naquele dia a trombeta tocar e você estiver escrito no livro da vida, você vai subir, tá bom? Então deixa essa palavra para você. Nós esperamos Jesus Cristo para já. Ele está voltando. Então se prepare. Esteja pronto para subir com o Senhor. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia na paz do Senhor Jesus. Amém.